Oi, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Como é que está o processo de crescimento? Como é que você está se sentindo aí no seu processo de meditação? Tem feito progressos? Bom, eu te peço mais uma vez que volte lá, nós estamos hoje na aula 49, que você tente voltar lá nas primeiras aulas, né? Lembrando sempre que é um processo cumulativo. Algumas coisas que nós passamos lá no início são uma base muito importante para essas aulas agora, esse processo de meditação. Imagine que nós estamos subindo uma escada e que realmente não dá para você chegar no 5º degrau sem passar pelo 1º, 2º, 3º, ok? Então, mais uma vez eu te peço, dê uma força para nós, deixe aí o seu like, faça comentário, a gente vai respondendo, né, os comentários, se tiver dúvida. Se você tiver alguma coisa relevante, alguma coisa importante para passar, mesmo da sua experiência pessoal com tudo isso, passe, que a gente tenta trabalhar tudo isso daí. Ative o sininho, todo aquele processo, né? E por favor, passe para outras pessoas, vamos multiplicar todo esse processo de meditação. Estou falando do nosso canal, mas todo esse processo de meditação, outros canais, enfim, é muito importante que a humanidade entre nesse processo, entre nesse viés de mudança agora e não se deixe dominar, sufocar pelo materialismo. Principalmente nesse momento, que é um momento apocalíptico, que a gente vê claramente que é um momento apocalíptico, a gente vê claramente que existem forças aí de retrocesso tentando nos segurar, tentando impedir que a humanidade consiga subir esse outro patamar, né? Subir esse outro degrau, que é uma humanidade mais espiritual, uma humanidade mais voltada para o humano, mais voltada para a caridade, para o bem, enfim. E esse movimento tem sido levado à frente por religiões, seitas, enfim, tem muitos grupos lutando por isso, mas também tem muitas forças, evidentemente, tentando puxar isso daí, manter a situação antiga, né? Que é isso que nós vemos o tempo todo, né, principalmente na mídia, e que nos faz muitas vezes ficar desanimados, desgostosos e principalmente criar um pessimismo com relação ao ser humano, à humanidade, ao planeta Terra, e nós temos que reverter isso, tá bom? Mas enfim, me acompanhe, vamos lá na nossa próxima jornada. Muito bem, você tem tido dificuldades no seu processo de concentração? Você sente muitas vezes que todas aquelas informações periféricas, tudo aquilo que representa o seu mundo material te chama a atenção o tempo todo, te impede da concentração contínua, que é o foco agora? E eu lembro a você, estamos num processo de concentração contínua de dhyana e que ele é capaz de grandes transformações, não só na sua vida espiritual, mental, mas na sua vida física também, principalmente na vida física. A ciência tem estudado atualmente e a conclusão que eles chegam é que uma pessoa que medita com frequência, que tem uma prática respeitável de meditação, ela tem a mente mais fluente, ela se liberta um pouco daquele fantasma de Alzheimer, de demência, enfim, daqueles problemas que nos apavoram atualmente, depressão, enfim. Me acompanhe, vamos firme nesse processo de meditação contínua, de dhyana, que certamente isso trará bastante progresso na nossa vida, ok? Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma prática que é mundial, que nasceu na Ásia, nasceu no Oriente, mas é uma prática atualmente mundial, que é a prática do Japa, J-A-P-A. O que é a prática do Japa? A prática do Japa é uma prática de concentração, de meditação, que visa
principalmente concentrar a mente, conseguir foco na mente através de um mantra, tá? Ou através de mantras, tá? Você sabe o que é mantra? Deve saber, hoje em dia a palavra mantra é usada aqui no Ocidente para quase tudo, né? O mantra, na verdade, falando um pouco da origem do mantra, o mantra é um conjunto de letras ou uma sílaba mágica que produz um encantamento, que produz um som especial, normalmente é um som redondo, um som especial. Esse som produz um encantamento, esse encantamento nos leva a um estado alterado de consciência. É um som mágico e que normalmente o mantra ele é repetido, é um encantamento, um momento de força que nós repetimos várias vezes e pela repetição desse mantra nós entramos nesse estado especial. Bom, o Om, nós vamos deixar a imagem aí, né, a imagem do Om na tela para você visualizar. O Om é considerado o mantra dos mantras. Por que ele é considerado o mantra dos mantras? Porque, ele envolve, né, ele é um som totalmente circular. Quando você produz o Om, ele é um círculo perfeito. Esse círculo perfeito é o infinito, é a eternidade, é esse movimento circular que rege o universo todo. O Om também, ele encerra, né? São três letrinhas, desculpe. Essas três letrinhas, elas encerram a essência do nosso universo. Criação, conservação e destruição, a renovação. Ou seja, Brahma, Vishnu e Shiva. Outra característica do Om é que ele encerra em si os famosos 3 níveis do universo. Nível físico, que é esse que nós estamos agora nos comunicando. Nível astral, que é esse que nós falamos espiritual. E o nível causal, que é de onde nasce tudo, ou seja, na mente, no pensamento, no grande pensamento, que é onde nasce tudo. Uma outra coisa interessante do Om é que ele é o som da criação do universo, né? O famoso Big Bang. Alguns cientistas, alguns equipamentos já conseguiram, inclusive, captar o que supostamente seria o som que deu origem ao universo. Uma das teorias mais respeitáveis da criação do universo, que é aquela de uma explosão, né? Um brotamento de uma massa extremamente densa, através de uma explosão, Big Bang, que deu origem a todo o universo, a todas as galáxias, a tudo que nós conseguimos visualizar hoje através dos nossos telescópios, enfim. Então, esse é o Om. Mas tem outra infinidade de mantras. E no Oriente, os mantras normalmente eles são usados, são uma ferramenta indispensável, e o mantra normalmente, existe uma tradição no Oriente em que um guru, um mestre, ele passa o mantra para o seu discípulo, ele passa o som, o encantamento mágico para o seu discípulo, e a partir dali o seu discípulo começa a repetir esse som, esse mantra, e aquele é o caminho, aquela é a rota para ele manifestar o seu grande potencial, ok? O japa, então, a palavra japa, grosso modo, é a manifestação, a sonorização desse mantra. Ele pode ser de 3 formas, basicamente. Ele pode ser através de um som verbal, você verbaliza esse som. Pode ser através, um estágio intermediário, através de murmúrios. Você murmura o som, você sabe, mas quem está por perto não sabe o que você está murmurando. E também, a hora que você tem uma conexão mais profunda, e o importante é isso, o mantra te dá
uma perspectiva de conexão, a hora que você tem uma conexão mais profunda, você não precisa do som físico, você não precisa do murmúrio, você usa a mente. Esse som, você ecoa ele na sua mente. Esses são basicamente os 3 estágios, as 3 formas em que você pratica o japa. Como eu disse anteriormente, esse japa, ele nasceu no Oriente, o mantra, a própria palavra mantra, a própria palavra japa ou japan, veio do Oriente, mas isso se tornou muito popular no Ocidente. Aí você pode perguntar, mas como assim? Ó, vou citar algumas coisas interessantes aqui, que são um espelho desse japa do Oriente. Por exemplo, o terço, rezar o terço, aquela hora da Ave Maria. Isso daí já é uma adaptação já para a nossa tradição cristã do mantra, do japa. Outra coisa interessante que você já deve ter visto, vou citar aqui a título de exemplo, jogadores de futebol que antes de começar a partida, eles vão lá no meio do campo, né? Você já deve ter visto isso se você assiste futebol. Eles vão lá num ponto lá do campo, se ajoelham, tocam ali no chão, falam algumas coisas, olham para o céu, fazem algum sinal e depois começam a jogar. Ou então, alguns casos célebres de grandes atletas, eu vou citar um atleta que eu lembro bem, que é aquela atleta que foi campeã durante muitos anos, ganhou Olimpíada, etc., de salto com vara, a Yelena Isinbayeva. Se você voltar lá na época em que ela estava no auge, minutos antes dela ir para o seu, fazer lá, pegar a vara, fazer a sua corrida lá e saltar, né, saltar aquela trave, o dela, ela sempre ganhava com muita vantagem do segundo lugar, ela reinou durante um tempo. Antes de tudo isso daí, ela murmurava algumas palavras e a mídia, de um modo geral, né, os cinegrafistas lá, eles procuravam focalizar ela ali murmurando alguma coisa que ninguém sabia quais eram as palavras, o que ela estava falando, mas ela murmurava algumas coisas. E eu lembro disso, assim, muito marcante para mim. Parece que o olhar dela mudava. Ela mudava, parecia que ela se tornava como um tigre, um lince, ela focava ali o obstáculo dela, enfim, o que ela tinha que superar, que era a trave, enfim, e ela corria. E a corrida dela parecia a corrida de muito leve e ao mesmo tempo muito determinada. E ela ia e passava. Teve uma fase em que ela disputou, né, mundiais, etc., que normalmente os outros atletas disputavam do segundo lugar para baixo, porque o primeiro era sempre dela. Mas enfim, eu estou citando tudo isso daí para nós entendermos o poder, a penetração, a força que tem o japa, o mantra, o foco mental. Mas o que é isso? Como isso funciona? Imagina o seguinte, que essa palavra mágica, esse encantamento, é como se fosse um interruptor, é como se fosse um disjuntor, sei lá, uma força que girasse, que desse aquele primeiro giro na sua turbina de conexão, na sua turbina de realização. Você tem metas na vida? Ótimo. Você tem uma meta para hoje, né? É tão bom a gente estabelecer metas para aquele dia, né? E depois no final do dia tentar avaliar o que aconteceu nesse dia. Você tem metas para esse dia, você começa a girar essa turbina da sua realização lá no início do dia, quando o dia clareia, quando começa o dia através do mantra. Ou seja, você liga ali o seu dínamo, você liga o seu dínamo de força de realização espiritual através do seu mantra. Muito bem.
Eu tô falando isso com muito ênfase, né? Exatamente para te motivar a buscar isso, buscar essa força, buscar girar essa turbina que você tem, essa turbina de realização, essa energia, esse potencial infinito de realização que você tem e que às vezes você tá ali, eu quero realizar tal coisa, eu preciso fazer tais coisas, mas eu não estou encontrando a força interior para isso. Seja para superar uma crise, seja para conseguir levar à frente um plano, um projeto de vida, seja para suportar alguma situação adversa, essa força está em você, essa turbina está em você. E o mantra, ele te faz ligar essa turbina, ele aciona essa turbina com uma força, com um poder incrível. Muito bem. Mas como as pessoas, nós vamos falar um pouco mais a respeito disso nas nossas próximas aulas, mas como as pessoas conseguem essa conexão? Existem algumas coisas, né? Uma das coisas é saber o mantra que você vai adotar, né? Esse mantra pode vir acompanhado de uma imagem mental, tá? Uma imagem mental. E normalmente se pratica o japa com o terço, o colar de contas, que no Oriente é chamado de mala. Esse aqui é um mala, tá? Nós vamos falar nos nossos próximos encontros, nós vamos falar um pouco do mala. Mas normalmente é isso. É um colar, enfim, uma construção circular, tá? De contas, que pode ser contas de madeira, sementes, principalmente sementes, mas podem ser contas de madeira, como é o caso desse. E os orientais, normalmente, né, nos malas orientais, você vai encontrar, né, se você contar aqui, 108 contas, tá? Você vai encontrar 108 contas aqui. Depois nós vamos conversar a respeito de tudo isso. Mas por hora, comece com o seu mantra. Mesmo que você não tenha ainda o seu mantra pessoal. Comece com o Om, comece com algum mantra que possa gerar em você encantamento. Boa meditação. Namastê.